Eu quero falar sobre como o livro de Salmos funciona como uma espécie de mapa. Um mapa onde, meio à tristeza, à dor e à angústia, nós encontramos caminho para entrar na presença de Deus e celebrar seu amor e poder. Salmo após salmos, nós somos convidados a manter vivas a fé e a esperança. Jesus Cristo conhecia os salmos, os discípulos conheciam os salmos, e hoje eu fiz o exercício de colocar na boca de Estevão o Salmo 31. Estevão é um homem que aparece nos capítulos 6 e 7 do livro de Atos, vale a pena você ler. Os discípulos enfrentaram ali uma situação, eles precisavam de homens que cuidassem da distribuição de alimentos. Estevão foi um desses homens escolhidos para isso. E o texto diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de poder, de graça. Ele fazia sinais e milagres no meio do povo e enfrentou a oposição dos líderes judeus, os líderes religiosos, que levantaram falsas testemunhas contra ele, dizendo: olha, esse homem fala contra a lei, esse homem fala contra Moisés, contra o templo. E o prenderam para levarem até o conselho. E eu imagino então, nesse caminho, diante de falsa acusação, um homem cheio de graça, orando as palavras do Salmo. Eu imagino ele orando: em ti, Senhor, me refugio, não permitas que eu seja envergonhado, salva-me por causa da tua justiça, e inclina o teu ouvido para me escutar e livra-me depressa. Que tu seja para mim rocha de proteção, fortaleza onde estarei seguro. És minha rocha e minha fortaleza. Por causa do teu nome, guia-me e conduze-me. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois só em ti encontro proteção. Literalmente uma armadilha que prepararam para Estevão, e ele é levado ali para o conselho. As falsas acusações continuam, dizendo, né, que ele disse que inclusive Jesus o Nazareno ia subverter os costumes. E no meio daquele caos, daquela gritaria, eu continuo colocando na boca de Estevão palavras do Salmo. Imagina ele falando: ouço muitos boatos ao meu respeito, e o terror me cerca, conspiram contra mim, tramam tirar minha vida. Eu, porém, confio em ti, Senhor, e digo: tu és meu Deus, meu futuro está em tuas mãos. Livra-me dos que me perseguem sem cessar. Que a luz do teu rosto brilhe sobre teu servo, salva-me por causa do teu amor. E diz o texto que no meio daquela confusão toda, daquela gritaria, daquelas falsas acusações, daquele ódio infundado contra um homem cheio de graça, olharam para o rosto de Estevão e diz o texto que o rosto dele parecia como o rosto de anjo. Ah, Senhor, brilha, né, que a luz do teu rosto brilhe sobre teu servo. Salva-me por causa do teu amor. Então o sumo sacerdote pergunta: essas acusações são verdadeiras? E Estevão vai fazer um discurso, repito, vale a pena ler o capítulo 6 e 7 de Atos. Ele vai vir lá desde Abraão, passando por Moisés, mostrando como aquele povo era povo de duro coração, como eles resistiram. Ele chega no final e fala: vocês são surdos, que profetas vocês não mataram? E então ali os líderes ficam irados, eles começam a ranger os dentes, e diz o texto que Estevão olha os céus abertos e vê então Jesus Cristo sentado à direita do Pai. Eu vejo os céus abertos. Eu imagino então essas palavras, né? Grande é a bondade que reservaste para os que te temem. Tu a concedes aos que em ti se refugiam e os abençoa à vista de todos. Tu os escondes em tua presença. É gritaria, falsa acusação. Mas eu vejo os céus abertos. Tu os escondes em tua presença, a salvo de todos que contra eles conspiram. Tu os protege num abrigo longe das línguas acusadores. Você está falando contra a lei, mas eu estou vendo os céus abertos. Louvado seja o Senhor, pois ele me mostrou as maravilhas de seu amor. Manteve-me a salvo numa cidade cercada de inimigos. E diz o texto então que lançam mão de Estevão, levam ele e o apedrejam. E
Enquanto ele está ali, né, quando levam ele para fora, o texto diz que ele ora a mesma oração de Jesus, que está no versículo 5 aqui do Salmo 31, ele vai dizer: Em tuas mãos entrego o meu espírito, resgata-me, Senhor, pois é Deus fiel. Um homem que entregou sua vida a Deus, que confiava totalmente, que encontrou este mapa, no meio de acusação, no meio de ira, no meio de ranger de dente, o rosto era como de um anjo, no meio de agressão, ele olha os céus abertos e como que Deus mostrando então bondade, ele encontrou o caminho para estar diante de Deus, de estar, receber a paz do Senhor no meio daquela situação. Ele é apedrejado, ele então ora, né, antes, né, ele ora entregando o espírito dele, e ele ainda intercede por aqueles que estavam o apedrejando no mesmo espírito de Jesus. Como é parecida as falas de Estevão e de Jesus. Ambos entregaram seu espírito ao Senhor porque já tinham entregado absolutamente tudo. Confiaram em Deus na vida e na morte. Ambos intercederam por seus inimigos. E ambos nos ensinam essas palavras finais do Salmo. Amem o Senhor todos vocês que lhe são fiéis, pois o Senhor protege quem nele confia, mas castiga severamente o arrogante. Portanto, sejam fortes e corajosos todos vocês que põem sua esperança no Senhor. Ele não foi liberto da falsa acusação. Ele não foi liberto do apedrejamento. Mas ele, no meio disso tudo, encontrou caminho para estar na presença de Deus e foi fiel até o fim. Sejam fortes e corajosos. É neste sentido que os salmos funcionam como um mapa onde, seja qual for a situação, você vai encontrar o seu lugar de descanso. Esse é o convite, esse é o caminho que todos os dias pela manhã eu estou propondo. É um caminho que Deus abriu para mim, é um caminho que eu tenho experimentado diariamente. E convido você então a ir aí no link da bio e procurar ou o podcast ou o grupo, mas que você tome conhecimento deste mapa, que vai te levar às águas tranquilas no meio do deserto. Deus te abençoe.